Cumprimentei quase todos, mas de qualquer maneira obrigado pelo convite e um obrigado especial aqui ao João Pedro e ao Jorge, agradecer por estar aqui presente. Eu sinto-me entre amigos, isto é uma conversa entre amigos, porque tenho tantos amigos, professores, ou ex-professores, colegas, amigos, como eu dizia, portanto sinto isto mais como uma conversa. O meu objetivo era, combinar aqui com o Jorge, apresentar numa perspectiva empresarial sobre o contexto económico e a realidade das empresas em Portugal, a competitividade das empresas em Portugal, tendo como referência um conjunto de indicadores, um conjunto de informações, um conjunto de factos, que quem é um espectador atento, ou quem procura ser um espectador mais ou menos atento da realidade portuguesa, não pode ignorar. E quando analisamos a evolução da nossa realidade económica, o primeiro aspecto que ressalta, e tem sido bom porque tem sido discutido, por exemplo, ao longo desta campanha, são as baixas taxas de crescimento que o país vem conhecendo nos últimos 25 anos. Nós tivemos taxas de crescimento que andam à volta, em média, ao longo destes 25 anos, pouco mais de 0,7%, e que foram as mais baixas, ou entre as mais baixas de todos os países da OCDE. E o que impressiona é não este valor do 0,7%, é nós temos em linha de conta o que é que significa em termos acumulados, temos tido essa taxa de crescimento, em vez da taxa de crescimento média da União Europeia ou a taxa de crescimento média dos países da coesão. Se tivéssemos tido a taxa de crescimento média da União Europeia, tínhamos tido um crescimento acumulado ao longo destes 25 anos, de 40%. Se tivéssemos tido o crescimento dos países da coesão, tínhamos tido 90%. A nossa taxa de crescimento acumulado foram 24%, 24, qualquer coisa por cento. Ou seja, o PIB português, que anda à volta de 260 bilhões, se tivéssemos tido o crescimento dos países da coesão, tínhamos mais 85 bilhões de euros de PIB. Se tivéssemos tido o PIB comunitário, tínhamos mais 20%. O crescimento comunitário, tínhamos mais 20% de PIB. E outras questões que se colocam é se isto é uma fatalidade, ou seja, nós temos como destino ser cada vez mais um empobrecimento relativo em relação aos países da União Europeia e tornámos-nos um dos países mais pobres da Europa, e porquê é que não conseguimos evoluir? E destas advém a questão fundamental, eu não vou conseguir com certeza responder, mas posso dar algumas pistas, pelo menos de quem tem uma vida empresarial, o que é que nós teríamos que fazer diferente, eventualmente, para ultrapassar esta incapacidade que temos tido e este destino que parece ser uma fatalidade de nos tornarmos o país mais pobre da União Europeia. E vale a pena ter em linha de conta que isto não é apenas o passado, ainda hoje saíram notícias sobre isso, o crescimento que se espera de Portugal nos próximos 2 ou 3 anos, por exemplo, de acordo com as previsões de outono da União Europeia, é que teremos um crescimento de 1,2% a 1,3% em 2024 e 1,7% a 1,8% em 2025. Eu comparo aqui muitas vezes com a Polónia e com a República Checa. A Polónia, por exemplo, vai ter 2,7% e 3,2%, e a República Checa vai ter 3% e 3%. Portanto, nós continuamos a afastar, ou vamos continuar a afastar, dos países da coesão. E a primeira reflexão que vale a pena ter em linha de conta é que os fundos comunitários, os valores que vamos receber do PRR neste quadro comunitário, que vão ascender a 59 bilhões de euros, portanto 3 a 4% do PIB até 2029, não vai potenciar a taxa de crescimento da economia. E devemos ter em linha de conta, tendo a perspectiva do que se passou ao longo destes últimos 25 anos. E vale a pena recordar, nós não potenciamos as taxas de crescimento da economia e recebemos mais de 100 bilhões de euros da comunidade da União Europeia ao longo destes anos. A dívida pública do país, entre 2000 e 2020, que foi o ponto mais alto, a dívida pública do país aumentou 5 vezes, aumentou 200 bilhões de euros, portanto 100 mais 200. Pois não é somável, mas a dívida externa aumentou 4 vezes, passámos 34 bilhões de euros para 152 bilhões de euros. E a dívida privada, mesmo a dívida privada, aumentou colossalmente. Em 2011 tínhamos uma dívida privada de longe a maior da União Europeia, de 252% do PIB, e ainda hoje é 180 e tal por cento do PIB. Portanto, não potenciamos as taxas de crescimento e tivemos estes níveis brutais de endividamento. Mas, para além disso, a seguir a 2011, vendemos
imobiliário, basta andar pelo país para perceber o imobiliário que nós vendemos, e passamos para o exterior grande parte das principais empresas portuguesas. Nós vendemos a ANA, a EDP, a REN, a PT, o Novo Banco, o BCP, o BANIF, o BPI, a Tranquilidade, a Fidelidade, a Simpor, a Luz Saúde, o Terminal de Contentores, etc. Passamos maciçamente os centros de decisão empresarial para o exterior. Portanto, este é o balanço da utilização de fundos comunitários, do endividamento e que deu, passados estes 20 anos, este volume de taxas de crescimento. Portanto, não tínhamos esperança sobre os fundos comunitários. Esta é a primeira reflexão que vale a pena ter em linha de conta. E este endividamento, eu vou dizer isso ao longo de vários momentos da minha intervenção, este volume de endividamento, esta venda de ativos é um sintoma claro, ou é uma boa imagem do falhanço de uma geração inteira. Isto não é só os poderes públicos, é o falhanço de uma geração inteira. O segundo aspecto que vale a pena ter em linha de conta é as consequências desta realidade. As consequências podem ser vistas em várias dimensões. A primeira é o PIB per capita. Nós, se víssemos o PIB per capita português em 2000 era 85% da União Europeia, neste momento é 77% da União Europeia. A Roménia, que o governo critica fortemente, tinha 27% do PIB per capita, quando nós tínhamos 85%, neste momento a Roménia tem 77% e nós temos 77%. A República Checa tinha 73%, portanto menos 10% do que nós, e neste momento tem 91%. E a Polónia, exatamente a mesma coisa. Portanto, em termos de PIB per capita, nós fomos atrasando e vamos continuar a atrasar nos próximos anos. O segundo aspecto que vale a pena ter em linha de conta é a remuneração média dos trabalhadores portugueses. Tínhamos uma remuneração média em 2000, que era 87% da média comunitária, passámos para 76% da média comunitária. Tivemos um crescimento de 167% da remuneração ao longo destes 20 anos. Eu estou sempre a pensar a partir do ano 2000. Se forem ver a remuneração média que cresceu, a Polónia, mais uma vez, e a República Checa, cresceram mais de 100% do que Portugal. Nós crescemos 169%, a Polónia cresceu 259%, a República Checa cresceu 266%, e neste momento tem o mesmo nível de rendimento que nós temos. E o nosso, como eu dizia há pouco, era 87%, passou para 76%. E depois, quando comparamos, então, se formos comparar com a Alemanha ou com o nosso nível de remuneração média com a Alemanha ou com a Holanda, estamos a falar de 58%, 60% do nível de rendimento médio destes países. As taxas baixas de crescimento também fazem com que Portugal não seja um país de oportunidades. Todos viram as notícias recentes que o Expresso publicou na primeira página, e que tem a ver com, que eu acho que devíamos todos ler, com o Atlas da Imigração Portuguesa, que saiu recentemente. Somos o país da Europa com mais imigrantes, somos o 8º do mundo. Mas o que mais impressiona destas estatísticas todas é que 30% das pessoas nascidas em Portugal, que têm entre 25 e 39 anos, saíram do país. Portanto, 30% das pessoas entre 25 e 39 anos tiveram que sair do país. Nós não somos um país de oportunidades para a geração mais preparada de sempre. E as estatísticas sobre a imigração são claras. Se vocês virem os dados sobre a formação das pessoas que imigram, 50% têm formação universitária e 16% têm o ensino básico. Em 2000, 50 e tal % da população que imigrava tinha o ensino básico. Portanto, a geração mais qualificada de sempre não acredita no país. Depois temos outro terceiro fator que não temos conseguido erradicar, que é a questão da pobreza. Nós tínhamos, há 20 anos, tínhamos 20% da população portuguesa pobre, e pobre hoje significa ter um rendimento médio inferior a 7.000 euros, 7.090 e tal euros, e hoje em dia temos 17% ainda da população pobre, mas o que mais impressiona é que, antes de prestações sociais, temos 41% da população pobre. Antes de prestações sociais, 41% dos portugueses são pobres. Eu acho que estas estatísticas traduzem o nosso profundo falhanço coletivo, se nós pensarmos na taxa de crescimento, no endividamento, na venda de ativos, no nível salarial, na imigração, na empresa, e devia-nos pelo menos obrigar a ponderar, um pouco na perspectiva do que tu dizias há pouco, a ponderar que nós temos que mudar de caminho. Olhando para os números, é obrigatório mudar de caminho. Mas há um fator que se junta a estes em relação a estas realidades, é a profunda injustiça do contrato intergerações em Portugal. Eu estou a enxertar, mas é uma coisa que eu tenho falado frequentemente, eu vou muito à universidade e é um tema que eu acho que devíamos todos ser particularmente sensíveis. A conclusão para mim é muito simples. Nenhum bom pai de família deixava aos filhos a herança que nós coletivamente estamos a deixar aos nossos.
Era impensável, tinha vergonha de deixar aos filhos a herança que nós, pelo menos a minha geração, está a deixar aos filhos. É um país com um peso insuportável de dívida. Os impostos que os nossos filhos vão pagar nos próximos 20 ou 30 anos é para pagar a nossa dívida e a nossa qualidade de vida, que melhorou, não tanto como a União Europeia, mas melhorou. O sistema de pensões, se pensarmos em 2025, eu por acaso fui buscar os números, ao Aging Report da União Europeia, os portugueses vão receber 85% do último salário em média em 2025. Em 2040 vão receber 54,5%, vão-nos pagar a nós e eles vão receber 54,5%. E em 2050 vão receber metade da nossa pensão, 43,5%. Portanto, um país de dívida, um país que vão-nos pagar as nossas pensões, um país entre os mais pobres da União Europeia, com uma economia pouco competitiva e, para além disto, em que, quando se fala em taxas de pobreza, a média nacional é de 17%, a média dos jovens com menos de 17 anos é 20%, o desemprego jovem é 3 vezes o desemprego nacional, é 19%, e os jovens todos que partem. Eu costumo dizer que valeria a pena, e podíamos fazer esse desafio aos partidos, criarem uma figura do Ministro do Futuro e deixarem sentar no Conselho de Ministros o Ministro do Futuro que acautela os interesses das novas gerações. O que nós dizíamos há pouco aqui, fazer contas dos dinheiros que se gasta e dos valores que se está a deixar de encargos para as novas gerações. Esta era a terceira reflexão que queria fazer. Isto com direito de veto. Pois, teria que ter direito de veto. Mas o que impressiona, há um estudo da Gulbenkian, vale a pena ler um estudo da Gulbenkian, que saiu há um ano, mas está no site da Gulbenkian, sobre o contrato intergerações em Portugal. A nossa geração sente-se confortável. Sente-se absolutamente confortável nesta situação. E, portanto, é algo, eu não digo vergonhoso, mas algo que merecia reflexão para esta reflexão, para esta geração. Quarta reflexão, quais são as causas primárias desta nossa realidade? Eu veria em duas perspectivas. Temos um problema de qualificação e afetação de recursos, que isso prende com as políticas públicas, e temos um problema de produtividade por hora trabalhada, que se prende com a nossa realidade empresarial. Eu tenho muita perspectiva que há aqui dois conjuntos de responsabilidades. Esta questão destas estatísticas, eu posso dizer que é a herança que o Presidente da República, é a herança que o Primeiro-Ministro deixam do seu período como governantes, é o resultado de incapacidades do Governo de responder a questões, desafios do país, mas é também um problema da sociedade civil. Nós temos também todas responsabilidades e uma parte, por exemplo, dos problemas de competitividade, como eu vou mostrar a seguir, tem muito a ver também com a qualidade e com o trabalho que os empresários vão fazendo ao longo dos anos. Sobre a qualificação de recursos, eu não vou também aqui perder muito tempo, há pouco estávamos a falar sobre isso. Nós fizemos, há duas áreas que eu acho que o país fez um trabalho notável nos últimos anos, um deles foi seguramente na educação. Mas apesar disso, ainda hoje, só olhando para duas estatísticas, só 60% dos portugueses entre os 25 e os 64 anos têm o ensino secundário. Na União Europeia é 80%. E nós somos o país, tendo em conta este indicador, o país com menores qualificações dentro da União Europeia. Só Malta e a Itália é que se aproximam de nós, todos os outros países têm valores claramente acima dos tais 80% entre a população já adulta que tem o ensino secundário. Mas depois há estatísticas que ainda são esta herança do passado. 24% da população com mais de 16 anos tem no máximo completos o primeiro ciclo do ensino básico, com mais de 16 anos. Portanto, ainda temos uma herança forte dos problemas de educação, que são problemas do passado. Esta realidade determina não só a qualidade da mão de obra em Portugal, mas também determina a qualidade dos empresários e depois tem impacto na competitividade. Depois temos ainda um problema aqui de qualificação de recursos, eu sobre isto não ia perder muito mais tempo, é um trabalho que tem sido feito, temos de continuar a investir. Saíram agora estatísticas sobre educação, uma das áreas que houve um trabalho notável foi no abandono escolar, tínhamos taxas à volta de 6,5%, que caíram de 40% em 15 anos, mas agora houve uma regressão e subiu para 8%. Enfim, ainda não é grave, mas é preciso perceber, podemos não continuar no bom caminho em que estava, aos resultados de PISA que tu falavas há pouco.
Mas em relação à afetação de recursos, há duas perspectivas que eu vos queria chamar a atenção. De um lado, o peso do Estado. Se vocês virem os números dos últimos 10 anos, 46,7% da despesa pública, a média da despesa pública em relação ao PIB foi 46,7%. E isto traduz-se numa carga fiscal excessiva que foi crescendo ao longo dos anos e que em 2022, eu não fui buscar os números a 23, que ainda subiu, nem a perspectiva para 24, mas em 22, para fazer aqui uma comparação, em 22 foi 36,4%, em 2000 era 30%, 30, qualquer coisa, 30,9%, ou seja, entre 2000 e 2022 cresceu 5,5%. Se fizerem contas, tendo em conta o PIB, nós transferimos para o Estado mais 13 bilhões de euros que teríamos transferido se tivéssemos mantido a carga fiscal do ano 2000. Agora comparem isto com o IRC e com o IRS. O IRC e o IRS em Portugal são 25 bilhões de euros. Portanto, nós transferimos a mais para o Estado do que aquilo que se transferia no ano 2000. Se tivéssemos mantido a carga fiscal do ano 2000, metade do IRC e do IRS. Portanto, podíamos hoje, se tivéssemos mantido o rigor fiscal que tínhamos em 2000, podíamos manter hoje, ou ter hoje, metade do IRS e metade do IRC. Portanto, há uma transferência maciça, isto esgota a sociedade. Comparem também com os fundos comunitários. Nós recebemos de fundos comunitários 8 bilhões de euros por ano. Estamos a transferir para o Estado 13 bilhões, a sociedade civil, os particulares, as empresas, etc. Para além disto, o Estado tem um número de funcionários que anda à volta de 742, portanto 14% da população ativa, mas o que mais impressiona também é que desde 2015, em períodos de corte da despesa pública, em períodos de digitalização, aumentámos o número de funcionários públicos em 83 mil. Portanto, em 8 anos aumentámos em 83 mil o número de funcionários públicos. Outro aspecto ainda em termos da afetação de recursos é que o investimento público, a generalidade do investimento público, para além de não ter, também falávamos isso aqui há pouco, não ser avaliado a posteriori o seu impacto e os custos que tem, nomeadamente os custos operacionais, é um dos problemas do PRR, é os custos operacionais que vai deixar e o impacto que vai ter na despesa pública, mas nunca foi prioridade do investimento público, ao longo destes 20 anos, a competitividade empresarial. Reforçar a competitividade do país, reforçar a capacidade do país, criar riqueza. Para além disto, temos um quadro legal com impacto negativo na competitividade da economia. As leis estruturantes da economia e da sociedade portuguesa não favorecem a eficiência na utilização dos recursos. Não vale a pena perder muito tempo. Pensem na lei das rendas, na legislação laboral, nos licenciamentos, na legislação de falências, no direito de concorrência e pensem no sistema fiscal. A lei das rendas é um extraordinário exemplo, pensando o que era o mercado de arrendamento em Portugal, a degradação do imobiliário em Lisboa e Porto e o que resultou da Lei Cristas ou da lei do governo do Passos Coelho em termos de recuperação e em termos de mercado de arrendamento. Portanto, a estrutura legal pode ter um impacto profundo na afetação de recursos. Eu aqui só queria chamar a atenção para dois aspectos. Um que tem a ver com o sistema fiscal. Em relação ao sistema fiscal está-se a discutir muito o IRS e o IRC, mas vale a pena recordar um estudo que a CIP apresentou aqui há uns anos, que chamava a atenção que havia em Portugal 4.300 taxas, das quais 2.900 da administração central, das quais só 600 relacionadas com o ambiente. Portanto, mexer no sistema fiscal hoje, e quando se fala nesta carga fiscal, não é só o IRC e IRS, isto é, além da carga burocrática, administrativa, a dificuldade de relacionar com o Estado que resulta desta multidão, ou desta multitude de taxas que temos. Depois, em termos da justiça, foram apresentados recentemente alguns números também que merecem reflexão. Nós estamos sempre a falar de atraso da justiça, mas os números traduzem bem o atraso da justiça. O tempo médio de resolução dos processos administrativos em primeira instância em Portugal são 792 dias, é o dobro da média da União Europeia e a generalidade dos países mais desenvolvidos da União Europeia tem menos de 100 dias para a resolução destes problemas. E, de acordo com a Direção-Geral de Política de Justiça, a duração média de um processo de falência, considerando todas as etapas, são 68 meses. Portanto, uma empresa, a decisão de falência leva 5 anos. E é impossível viver
ficam empresas moribundas a tirar oportunidades a novas empresas resultantes de situações deste tipo. Portanto, temos um problema de afetação de recursos e temos um problema de quadro legislativo associado a esta situação. Depois, uma outra perspectiva, que também não queria deixar de apresentar, é se nós quisermos selecionar um indicador que traduz as razões das nossas das limitadas taxas de crescimento, esse indicador é, sem dúvida, a produtividade do trabalho. E aqui também não surpreendemos, como não surpreendemos em relação... Ou surpreendemos quem não esteja atento. Nós tínhamos uma produtividade do trabalho que correspondia a 67% da média da União Europeia em 2000. Em 2022 temos uma produtividade de trabalho que ainda é mais baixa, são 66% da média da União Europeia. Não tivemos nenhuma evolução em termos da produtividade do trabalho. Aqui há responsabilidade dos poderes públicos, mas também há responsabilidade de Portugal, dos empresários. Pior que Portugal em termos de produtividade do trabalho, só temos a Bulgária, a Grécia, a Letónia e a Polónia ainda. A Roménia ultrapassou-nos, acabou de nos ultrapassar. E 9 países, pois nós tendemos sempre a comparar-nos com as médias, mas 9 países têm o dobro da produtividade portuguesa. Se eu pensar na Alemanha, na Bélgica, na Dinamarca, nos Países Baixos, na Irlanda, na Áustria, na Suécia, todas têm o dobro da nossa produtividade. Portanto, estas estatísticas são talvez a explicação mais profunda do nosso nível de vida em relação àqueles países e demonstram que temos um longo caminho a percorrer. Ou seja, isto é um trabalho que tem que ser de anos. E só conheceremos, com certeza, um crescimento sustentável se conseguirmos aumentar a produtividade, o que vai obrigar a aumentar a capacidade competitiva das empresas, a aumentar a capacidade exportadora das empresas. Uma outra reflexão é quais são os fatores empresariais que explicam esta baixa produtividade. A evolução da produtividade, em termos muito simplistas, mas a evolução da produtividade em termos empresariais depende da qualificação do capital humano, da qualidade das pessoas que trabalham na empresa, depende do nível, e em termos nacionais é a mesma coisa, depende do nível de estoque de capital por trabalhador e depois depende da dinâmica da inovação, da capacidade que há de inovar. Nós temos um estoque líquido de capital por pessoa empregada em relação à média da União Europeia, que era de 56% em 2000 e passou para 50% em 2022. Portanto, é impossível aos trabalhadores portugueses terem níveis médios de produtividade iguais aos dos outros países. Eles não trabalham em média, como é óbvio, aqui o mercado é muito dual, não trabalham com os mesmos meios e condições de produção. E é esta situação que faz depender a nossa competitividade do custo da mão de obra. Esta impossibilidade de pagar o ordenado mínimo de 1.000 euros ou 1.100 euros tem muito a ver com esta realidade. Depois temos um limitado investimento em inovação, tem tido uma evolução positiva, mas mesmo assim é 66% da média da União Europeia. Nós tínhamos um investimento em inovação que era 0,2% do PIB em 2000, hoje temos 1,08%. A União Europeia tinha já em 2000 um valor superior ao nosso e hoje tem 1,47%, portanto, o nosso, como eu dizia há pouco, é 2/3 do valor da União Europeia. Mas sobre a inovação há 2 ou 3 notas que eu gostava de deixar. Alguns economistas portugueses, e o primeiro a fazer isso, estão aqui pessoas mais novas, mas o primeiro a chamar a atenção para esse aspecto foi o Michael Porter, naquele estudo que fez sobre um conjunto de setores em Portugal. Mas a partir daí isto é um paradigma de múltiplos economistas. Uma economia ou a competitividade de uma economia não depende dos setores em que aposta, mas depende da qualidade das empresas. Ou seja, não há economias nem setores de baixa tecnologia, o que é que há? Há empresas de baixa tecnologia. Isto é muito importante neste momento em que há alguns políticos que querem fazer escolhas de setores de atividade e o Estado ter uma certa intervenção nesse domínio. A competitividade de um país depende da capacidade exportadora, não é determinado pelos setores de atividade, como dizia há pouco, mas pela qualidade das empresas, pelo nível de gestão, pela capacidade que têm de inovar e pelo nível tecnológico da cadeia de valor. Portanto, a inovação, o conhecimento são absolutamente decisivos. Sexta reflexão, um pouco na linha do que tu também dizias há pouco, nós temos necessidade de 3 novos paradigmas se queremos crescer, e são paradigmas simples. Só será possível potenciar o crescimento se tivermos uma nova perspectiva sobre a criação da riqueza, sobre o papel central e decisivo do setor empresarial na economia do país. É preciso que haja relações de confiança entre o Estado e as empresas, entre a sociedade e as empresas. E esta mudança
é fundamental porque é uma mudança decisiva em relação à que tem prevalecido nos últimos anos. Se vocês pensarem o que é que tem sido a prioridade do Estado nos últimos anos, ou a prioridade da política económica, tem como objetivo central, sintetizando, obviamente não é de forma generalizada, mas é maximizar a distribuição para os grupos sociais que são a base eleitoral do governo, com base no aumento da carga fiscal sobre a classe média. Este é o primeiro eixo. O segundo eixo é um aumento do peso do Estado na sociedade e na economia, e aqui posso-se falar dos contratos de associação, pode-se falar das PPPs, pode-se falar em geral do que é que tem sido a grande preocupação, e há um terceiro eixo, esse positivo, que é uma preocupação de que toda a política orçamental seja feita no quadro dos limites europeus e, portanto, com um objetivo de equilíbrio orçamental. Mas as grandes prioridades a pensarem têm sido aumento do peso do Estado, aumento da distribuição. E para nós, eu penso que a realidade tem que ser completamente diferente. As palavras-chave da política económica têm que passar a ser empresas, competitividade e exportações. Tem que haver uma obsessão pelas empresas, uma obsessão por aumento das exportações, uma obsessão por reforço da capacidade exportadora do país. O terceiro novo paradigma é que para entrarmos num novo ciclo em que se potencia a criação de riqueza, temos também que promover na sociedade portuguesa uma nova cultura, e aqui é mais amplo que o governo, é que valoriza as empresas e os empresários. Nós precisamos de muitos empresários com níveis de formação e abertura ao mundo das novas gerações. Eu tenho notado em relação a jovens empresários que há uma diferença fundamental em relação à geração anterior. A perspectiva que têm do capital. Os jovens empresários, a generalidade, não têm a ideia que o capital tem que ser tudo meu, têm um sentido de abertura do capital. O sentido do seu mercado. Todos têm, é a Europa ou o mundo, o mercado. Nós tínhamos uma perspectiva muito mais nacional. Havia oportunidades em Portugal. Outra terceira, as empresas são fortemente digitalizadas. Há uma preocupação de se reunirem de talentos, de pessoas de capacidade. A grande preocupação é a capacidade das pessoas, não o baixo custo da mão de obra. Portanto, há diferenças enormes e que esta nova geração pode ter um impacto enorme em termos da evolução da economia no futuro próximo. Uma outra reflexão: quais são as razões de esperança? Eu diria que há três razões de esperança, há três mais uma, razões de esperança. Há uma razão de esperança que tem a ver com as exportações, a evolução das exportações. Há uma razão de esperança que tem a ver com o aparecimento nos últimos 10, 15 anos do novo Portugal empreendedor, e uma razão de esperança que tem a ver com termos hoje a geração mais qualificada de sempre. Eu diria depois é mais uma, porque este tema do crescimento económico entrou na discussão pública. Não é só a questão das eleições, mesmo a imprensa começou a tratar este tema da discussão das baixas taxas de crescimento com uma certa regularidade. A questão das exportações é talvez a principal alteração estrutural que conheceu a economia portuguesa nos últimos anos. É uma revolução silenciosa. Eu tenho dito que se aplica ao mundo empresarial o que Dom Manuel Clemente referiu em 2010, quando recebeu o Prémio Pessoa. Ele disse: o melhor de Portugal pouco aparece e não abre geralmente os noticiários. E é esse melhor de Portugal que está na base desta evolução das exportações. Se vocês forem ver as estatísticas, as exportações portuguesas andavam à volta de 30% do PIB até 2011, e desde 1986, e as exportações portuguesas hoje são de cerca de 50% do PIB. Nós demos um salto extraordinário, mais uma vez, por fatores exógenos. Em 2011, o mercado interno desapareceu. Nós andámos entretidos a trabalhar para o mercado interno, com estas enxurradas de dinheiro que entraram no mercado interno. E as empresas, milhares de empresários, tiveram que se virar decisivamente ao exterior, tiveram que repensar a cadeia de valor, tiveram que repensar produtos, tiveram que repensar tecnologias e viraram-se para o exterior. Em média, crescemos 5,5 bilhões de euros por ano. Isto é, nós exportamos 120 bilhões e por ano tivemos a crescer 5,5 bilhões de euros ao longo, desde 2012 até 2022 ou 2022. 5,1 bilhões de euros por ano é criar, sem apoio do Estado, 2 auto-Europas por ano. 2 auto-Europas sem dependência da auto-Europa, espalhadas pelo país.
Portanto, é notável o que ocorreu. Pois há quem desvalorize, desde logo a primeira... Isto é tudo turismo, não é verdade? Os 120 bilhões são 70 bilhões ou 75 bilhões é bens e são 44 bilhões de exportação de serviços. Os 44 bilhões de serviços, se forem hoje ver as exportações de serviços, o turismo é relevante, mas não são todas as exportações de serviços. E o turismo cresceu 7% ao ano, desde 2011, e as exportações de bens cresceram menos, mas cresceram 5% ao ano. Portanto, isto foi, de forma generalizada, nós ganhamos cotas de mercado. Depois há uma discussão que isto é muito valor acrescentado ou é pouco valor acrescentado, isto leva a subidas das importações. Há sempre esta tentativa nacional de desvalorizar aquilo que é bom. Obviamente que há esses problemas, mas o que é bom é que fomos para o exterior, estamos a vender mais, há oportunidades, podemos continuar a fazer bem. É isto que é notável, o que se passou em termos das exportações, e para mim é um grande sinal de esperança. E a grande preocupação hoje, quem tem a responsabilidade, é dizer, vamos potenciar este movimento, vamos mostrar os bons exemplos. É preciso a imprensa, os políticos, as universidades mostrarem estes exemplos, mostrarem que é possível às empresas, porque, como eu dizia há pouco, a economia é dual, vale a pena às empresas, quem tem a responsabilidade, mostrar que há bons exemplos e que se pode fazer diferente e que se pode ir para o exterior. E há dois fatores que me fazem acreditar que há um potencial enorme. Um é aqueles países que se viraram para o exterior, se eu pensar na Áustria, na Bélgica, na Dinamarca, nos Países Baixos, todos estes países têm 70% das exportações são 70%, 80%, os Países Baixos é 91%, a Bélgica é 95%. O que é que os belgas conseguem vender mais no exterior do que nós? Nós podemos ir para o exterior e ter a mesma capacidade que estes países têm. E depois, as exportações estão muito concentradas em algumas empresas. Ou seja, eu também não quero... Há 1.400.000 e tal empresas, há 30 mil empresas que exportam, mas as 10 maiores exportadoras exportam 20% do total. 66% das empresas exportam apenas para um país. As que exportam apenas para um país. Exportam para um, podem exportar para dois, podem exportar para três. E as empresas exportam para mais de 20 mercados, é 1% das empresas, 1,8%. Portanto, há aqui um espaço grande para se ter esperança e podemos continuar este caminho. A segunda razão de esperança tem a ver com o reforço do empreendedorismo nos últimos anos. Eu aqui não ia investir muito tempo, mas a evolução, sobretudo, das novas tecnologias e do turismo, e mais uma vez a necessidade, depois da falência do país em 2011, levou a uma explosão de jovens empresários, que é preciso que continue, como eu há pouco dizia, que é preciso que continue e, sobretudo, continuarem com este espírito, com aquilo que eu referia de capital aberto e de talentos e com uma perspectiva nova em termos de competitividade. O terceiro aspecto, a terceira razão de esperança, tem a ver com a formação da população portuguesa. Entre os 30 e os 34 anos, a percentagem de população portuguesa que tem o ensino superior é de 40%, independentemente depois da qualidade dos cursos, mas é 41,2%, em 2000 era 11%. Isto é uma mudança radical em relação à capacidade das pessoas que estão nesta idade de início de trabalho. Depois metade vão emigrar, mas é assim, apesar de tudo ficam cá outros e, portanto, vamos tentar com esses ir dando oportunidades àqueles que partiram. E depois, outras estatísticas importantes é que mesmo a nível do ensino secundário houve uma revolução e aí temos que ficar satisfeitos com o trabalho que foram feito ao longo destes anos. Nós temos, termina o ensino secundário, aqui tem uma influência enorme o ensino profissional, porque 40% dos miúdos andam no ensino profissional, mas 89,3% hoje dos jovens, entre os 20 e os 24 anos, acabaram o ensino secundário e a média da União Europeia é 83,5%. Portanto, estamos até acima das médias da União Europeia. Isto vai ter um impacto nos próximos anos, independentemente da qualidade dos cursos, vai ter um impacto em termos da qualidade da mão de obra e em termos da qualidade dos empresários. Oitava reflexão, eu estou um bocadinho, mais 5 minutos. Oitava reflexão, eu acredito que somos melhores do que pensamos e temos mais potencial que acreditamos. Nós podemos ter aquela noção que é muito portuguesa, de vez em quando temos aqueles momentos de euforia, somos os melhores do mundo, conseguimos isto, conseguimos aquilo, etc. Mas depois vimos-nos abaixo e o que dizemos quando olhamos para estas realidades, isto foi assim, vai ser sempre assim, e portanto compadecemos com esta realidade. Nós precisamos aqui deste espírito de iniciativa destes jovens que estão a partir, de capacidade
para mudar. E como eu dizia há pouco, eu acredito que temos mais potencial do que acreditamos e somos melhores do que pensamos. Eu aqui não ia perder muito tempo, pois podemos falar sobre isso. Desde logo quando pensamos na competitividade do país, eu estive a ver vários relatórios sobre a competitividade de Portugal, nós temos múltiplos fatores positivos em todos estes relatórios do World Economic Forum, que já não é publicado há 2 anos, mas apesar de tudo, durante muitos anos foi publicado, do IMD, informações da União Europeia, da OCDE, e todos chamam a atenção para um conjunto de realidades, a nossa localização geográfica, a qualidade geral das infraestruturas, em todos os domínios. Isto é uma área que nós somos nas rodoviárias, nas aeroportuárias, nos portos, na energia, na água, nas telecomunicações. A uma empresa não falta água em Portugal. Há energia. Portanto, nós não temos uma estabilidade de funcionamento das infraestruturas, competitividade de custos. Portugal é um destino extremamente interessante em termos de custos de mão de obra, custo imobiliário, apesar de que todos nos queixamos de Lisboa, custos dos serviços, um ambiente de negócios favorável, qualidade da mão de obra, estabilidade. A qualidade da mão de obra depois não pode ser comparada com a Alemanha, tem que ser comparada com países com os quais estamos a competir. Estabilidade de relações laborais, nível educacional médio, abertura da economia ao exterior, segurança, sistema de saúde, dinamismo em alguns setores de atividade, a qualidade de vida, o clima, etc. Depois temos, aspectos, nós temos bases em que assentar para potenciar a competitividade, mas temos um conjunto de bloqueios e desafios aos quais é necessidade dar resposta para reforçar a competitividade e promover o crescimento e o emprego. Antes de olhar para estas prioridades, para estes bloqueios, vale a pena ter em linha de conta que as estatísticas ou estas avaliações de competitividade traduzem a falta de interesse que mereceu dos poderes públicos a competitividade e a vida empresarial. Portanto, temos vindo a degradar a nossa posição em todos os indicadores de competitividade. O último estudo que saiu do IMD, que saiu há pouco tempo, nós estávamos na 33ª posição em 2018 e em 2023 estamos na 39ª posição. Já não estamos entre os 50 países mais competitivos daqueles que as analisam. Analisam 104 países, já não estamos nos 50% mais competitivos. São múltiplos fatores que nos prejudicam, eu não vou entrar aqui sobre isso, mas há 3 que vale a pena chamar a atenção. É a questão fiscal, a tax policy, como eles chamam. A segunda é o mercado, o labour market. E a terceira são as management practices, a capacidade de gestão ao nível das empresas. Portanto, daqueles que mais prejudicam a competitividade do país, um deles está a capacidade de gestão. Eu já falarei mais à frente sobre isso. Relativamente às políticas públicas, aqui também há pouco estávamos a dizer, não vale a pena fazer mais diagnósticos. Eu há 20 anos que ouvimos falar das mesmas prioridades de trabalho em termos das políticas públicas. Eu não vou fazer uma listagem, mas podia fazer aqui uma listagem se quiser, porque senão estou aqui 5 minutos a ler as prioridades todas que o país poderia olhar neste momento. De novo, tem muito a ver com aquela questão da afetação de recursos que eu falei inicialmente. Mas queria chamar a atenção para 3 ou 4 questões que resultam destes relatórios e que têm a ver com esta discussão pública sobre o futuro da economia do país. O primeiro aspecto é: não há nada que possa resolver por si o problema da competitividade, é preciso trabalhar em múltiplas frentes, em todas estas áreas, e é um trabalho de anos, isto tem que ser um trabalho sistemático, com uma perspectiva de longo prazo. Segundo aspecto, as políticas públicas devem ser transversais. É unânime em todos os relatórios e os países mais competitivos. Não se deve apoiar empresas específicas, ainda que sejam grandes empresas, consideradas estruturantes e estratégicas. Não se deve apoiar setores específicos, nem definir mercados prioritários. O José Sócrates definiu mercados prioritários. Devíamos ir para a Venezuela, lembram-se disso, para o Brasil, etc. Devíamos fazer aqueles computadores. Portanto, tínhamos também um conjunto de prioridades. O líder do Partido Socialista é um grande herdeiro do José Sócrates e, portanto, também vem com essa definição de redefinir prioridades agora para os tempos atuais, o que é perigosíssimo. O facto de todas as decisões político-económicas devem ter como centro o reforço da capacidade exportadora da economia, devendo ser avaliadas nesse sentido as políticas públicas, nomeadamente as decisões relativas ao investimento público. E, portanto, em termos simples, aquilo que eu dizia há pouco, as palavras-chave da política económica devem ser empresas, competitividade, exportações e emprego. Se quisesse definir um conjunto de prioridades, para além destas que vêm em todos estes relatórios internacionais, o INE, que as pessoas não ligam, mas o INE faz com regularidade,
e fez agora há 2 anos, um estudo sobre o contexto das empresas. E há um inquérito a 6.000 empresas que representam 35% do total de faturação das sociedades não financeiras em Portugal. Portanto, é um inquérito representativo, em que eles analisam início de atividade, licenciamentos, indústrias de rede, financiamento, sistema judicial, sistema fiscal, carga administrativa, barreiras à internacionalização e recursos humanos. Ao longo de todos os anos, os problemas apontados pelas empresas são sempre os mesmos. Sistema judicial, licenciamentos e sistema fiscal. E depois pode-se ir mais fundo. Em relação a cada uma destas áreas, o INE aprofunda. E, por exemplo, se quiserem tomar medidas, nos licenciamentos, o problema para as empresas, o primeiro são os licenciamentos ambientais, o segundo é a certificação ambiental, o terceiro são as licenças camarárias. Se quiserem falar de sistema judicial, os grandes problemas para a empresa são disputas fiscais primeiro, disputas comerciais, disputas laborais e o tempo dos processos. Se quiserem falar de carga administrativa, o drama é as finanças, a autoridade tributária e aduaneira de longe, mas depois, perto os dois, a segurança social e o INE. E em todas as áreas é possível definir. Ou seja, se o Estado quisesse definir prioridades de intervenção, não é preciso fazer nenhuma revolução. Nós não estamos a pedir uma revolução. O que era importante é haver vontade, haver coragem política, porque hoje tomar medidas favoráveis às empresas tem sempre uma certa ressonância negativa na imprensa, e a vida das empresas podia ser claramente melhor. Portanto, não é uma revolução, é em vários domínios da intervenção do Estado haver um conjunto integrado de decisões simples, mas concretas e com objetivos concretos. E a questão é, muitas destas decisões nem sequer têm impacto em termos de despesa pública. Isto é processos, portanto, é alterar processos. Uma das coisas que eu sou muito crítico é que nós temos múltiplas intervenções, múltiplas associações empresariais, mas temos a CIP, temos a CAP, temos a CCP, temos agora o BRP, etc. E vamos juntando associações empresariais. E era importante que houvesse pelo menos uma plataforma que reunisse todas as associações empresariais e que tivesse um caderno de encargos. E que anualmente, como faz o MEDEF, por exemplo, em França, reúne 7.000 empresários, 10.000 empresários, e este é o nosso caderno de encargos. Está aqui. Nós queremos melhorar a legislação de falências, ou queremos melhorar a burocracia que tem a ver com a AT, ou queremos melhorar os licenciamentos que a APA faz, o que seja, mas com uma agenda clara, que não pode ser, não vale a pena irmos propor 50 medidas, mas definir 3 ou 4 e que todos os anos fizessem parte desse caderno de encargos. Não temos conseguido e não há. Nós precisamos mais sociedade civil, menos Estado em Portugal, e uma das áreas que devia dar exemplo era a capacidade de intervenção dos empresários, mas tem que ser em uníssono. Os empresários em Portugal têm muita dependência, os empresários sim, e as associações empresariais, algumas pelo menos, têm muita dependência do Estado. Algumas são autênticos departamentos do Estado, subvencionados pelo Estado, e portanto têm que ter muito equilíbrio na capacidade que têm, ou muito equilíbrio nas reivindicações que façam ao próprio Estado. Para acabar, é preciso evoluir em termos de políticas públicas, mas se esta renovação das políticas públicas é necessária, não é condição suficiente. Nós precisamos do que eu tenho chamado um choque de gestão para se queremos reforçar a competitividade. Ou seja, não ponhamos todas as culpas no Estado, nós precisamos de um choque de gestão. É preciso uma renovação das estratégias empresariais. Há muitas empresas que têm necessidade de um novo pensamento estratégico, uma nova filosofia de gestão, e há muitos autores que chamam a atenção que se quisermos definir um fator que tem um impacto decisivo no reforço da capacidade e no potenciar a taxa de crescimento da economia, talvez esse seja a capacidade de gestão, aplicada às empresas e aplicada também ao Estado. Obviamente que houve esta evolução das exportações e significa que o país, há muitos setores que são fortemente competitivos, mas a economia é dual e há outros setores que depois se traduzem naquela taxa da produtividade que eu falei há pouco, numa produtividade que é 65% da média da União Europeia. Há muitos estudos sobre esta matéria, há estudos que apontam, só vos vou dar aqui 3 ou 4 estatísticas, há estudos que apontam que pelo menos 30%, isto estudos estatísticos, depois valem o que valem, mas 30% das diferenças de taxas de crescimento entre países têm a ver com diferenças profundas em termos de capacidade de gestão. Outros estudos apontam, analisando alguns países,
que é possível duplicar a taxa de crescimento como evolução em termos da capacidade de gestão, e outros ainda que vão a detalhes mais que eu achei extraordinário, que dizem que um ano de escolaridade mais em média dos empresários significa 5% mais em termos de produtividade. Mas isto pode ter algum sentido, pode não ser 5, se calhar é 3, mas há o reforço da qualidade dos empresários portugueses. Por isso é que nós precisamos que os jovens assumam responsabilidades, porque têm níveis de preparação, vão olhar para as mesmas questões que nós olhávamos no passado, com uma perspectiva completamente diferente. E os estudos como o do IMD, que eu há pouco referia, reforçam esta realidade e depois têm um conjunto de fatores que quem analisa a economia portuguesa chama a atenção sobre as nossas incapacidades em termos de gestão. Aqui o que é importante é que os empresários tenham consciente desta realidade e queiram melhorar a qualidade dos seus modelos de gestão. Era importante que as associações empresariais fizessem um trabalho neste domínio, em cooperação com as universidades, por exemplo. Agora, não vou fazer publicidade, mas, por exemplo, o Novo Banco lançou para pequenas e médias empresas, em cooperação com a Nova, um convite para gestores de pequenas e médias empresas irem em cursos sobre gestão da Nova, adaptados a novas práticas de gestão e novos desafios, o que eu acho que é notável. Portanto, haver esta capacidade com as universidades, as associações empresariais, as principais instituições do país, de darmos um salto em termos de capacidade de gestão. E o Estado pode também ter aqui um papel, incentivando a internacionalização, incentivando a exportação, porque a presença em mercados internacionais aumenta a concorrência, o fator fundamental é ser concorrência. A concorrência aumenta capacidades, aumenta a capacidade de gestão. O Estado pode ter um papel fundamental, criando condições que aumentem a rapidez nas falências. Há um aspecto que eu também li agora recentemente sobre o mercado americano, um estudo da Universidade de Harvard. A evolução dos setores de atividade é metade explicada por evoluções tecnológicas transversais e metade explicada pela entrada de novos concorrentes no mercado. Agora vejam a importância que pode ter uma legislação de falências que funcione e a entrada de novas empresas dentro do mercado. Uma outra área que o Estado pode ter papel tem a ver com os licenciamentos, porque os licenciamentos também limitam a concorrência e promover a consolidação orçamental e sobre a consolidação empresarial. Sobre a consolidação empresarial, depois calmo. Nós temos, só para também chamar a atenção aqui, de uma necessidade de nós crescermos em termos de dimensão das empresas. E é um desafio e é preciso que haja incentivos neste domínio. Nós temos, como eu dizia há pouco, 1.450.000 empresas. Grandes empresas, portanto, empresas que tenham mais de 250 trabalhadores e vendam mais de 50 milhões de euros ou tenham mais de 43 milhões de ativo total, são 1.503. 1.503. Empresas com mais de 50 trabalhadores e faturam mais de 10 milhões e que não sejam grandes, são 8.700. Portanto, 0,7% das empresas são médias ou grandes, são 0,7%. E as pequenas são 48 mil empresas, mas vendem menos de 10 milhões de euros e têm menos de 50 trabalhadores. Temos aqui um desafio enorme. Nós precisamos de promover a consolidação. E aqui a legislação fiscal, os fundos comunitários, nomeadamente, por exemplo, fundos de capital de risco que trabalhem ativamente em consolidação de setores, que é uma coisa que, por exemplo, em Espanha é sistemático, podem ter um papel fundamental. Eu tinha um outro ponto, mas ficava por aqui. São 3 e 2. Muito obrigado.